E aí pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar de avaliação da capacidade de exercício, particularmente avaliação da capacidade funcional de exercício, tá? A gente viu já a avaliação fisioterapêutica cardiovascular no repouso, né? E para complementar a nossa avaliação fisioterapêutica, a gente precisa utilizar esses testes de avaliação da capacidade de exercício para complementar a nossa avaliação, tá? Bom, o que a gente quer avaliar é justamente a capacidade cardiorrespiratória, tá? Deixa eu mudar o ponteiro aqui. Isto é a capacidade cardiorrespiratória, certo? Quando a gente submete, né, um organismo a um exercício de intensidade moderada a alta, envolvendo grandes grupos musculares, né, e por longos períodos de tempo, a gente vai estar testando o estado funcional dos principais sistemas envolvidos, né, Bom, então os testes de esforço, eles têm objetivos, né, e o objetivo principal dele é de estabelecer o diagnóstico disfuncional, tá? Quando a gente tem esse diagnóstico feito, né, a gente vai conseguir prescrever apropriadamente um exercício. Tá? Então, ele é importante para a gente elaborar uma conduta adequada, tá? Elaborar um programa terapêutico adequado. Tá? E assim também, depois desse programa terapêutico, a gente controla a evolução da terapia. Então, dá para a gente fazer assim. Faz a avaliação fisioterapêutica no repouso, faz no esforço, né, elabora o programa terapêutico, né, executa esse programa terapêutico com o paciente e no fim dela, né, ou quando você achar necessário, você executa o teste no esforço de novo para ver se a terapia teve evolução, ok? A capacidade funcional é determinada pelo consumo máximo de oxigênio. O que vem a ser o consumo máximo de oxigênio? Tá? Isso é uma grandeza interessante que eu vou pedir que vocês pesquisem. Eu até vou deixar um link aí para vocês darem uma lida sobre o consumo máximo de oxigênio. Tá? Ela é uma medida normativa da aptidão cardiorrespiratória, tá? Que significa o quê? É que o quanto de oxigênio a gente está consumindo, né? E se a gente consumir mais oxigênio, né, ou seja, indivíduos treinados, por exemplo, eles precisam consumir mais oxigênio, né? E o consumo máximo de oxigênio ele diminui com a idade, tá? Então ela se relaciona com a capacidade funcional do coração, tá? E também com essas grandezas aqui de débito cardíaco e da diferença arteriovenosa de oxigênio, tá? Então isso significa que a gente também observa se o nosso coração está saudável, tá? Por quê? Porque ele vai ter um consumo de oxigênio também, certo? Pacientes cardiopatas que tiveram um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, em que algumas células, né, do miocárdio não vão estar funcionando, né, eles também vão refletir aí no consumo de oxigênio, ok? Então existem vários testes de esforço descritos na literatura, tá? Didaticamente falando, a gente classifica esses testes em testes de esforço máximo e testes de esforço submáximo, tá? O teste de esforço máximo, a gente submete o indivíduo ao esforço máximo dele, tá? E o teste de esforço submáximo, a gente não expõe o indivíduo a esse esforço máximo, tá? Então a gente acaba protegendo um pouco o indivíduo nesse sentido e a gente estima, né, a gente estima numa situação de esforço máximo como ele se comportaria, certo? O primeiro que a gente vai falar é o teste cardiopulmonar de esforço, ou a ergoespirometria, tá? Ele é um protocolo de esforço máximo, ele não é realizado por nós fisioterapeutas, né? Ele precisa ter uma avaliação mais cuidadosa, tá? Porque quando a gente submete o indivíduo a um esforço máximo, pode ser que esse indivíduo descompense, pode ser que esse indivíduo precise de atendimento médico rápido. Então, normalmente, óbvio, tem fisioterapeutas que executam, mas eles devem estar inseridos em uma clínica
que realize, que esteja ali de prontidão para caso aconteça alguma descompensação, o indivíduo tenha um mal súbito e por aí vai, certo? Lógico, quando a gente faz esse esforço máximo, a gente consegue estabelecer, né, como estão, né, os sistemas mais envolvidos nessa situação de esforço, né? Tanto o sistema cardiovascular, sistema respiratório e também como está o metabolismo desse indivíduo, tá? Então, assim, a gente submete o indivíduo ao esforço, tá? Esse esforço ele é realizado por grandes grupos musculares, por grandes articulações, tá? Que isso vai gerar uma sobrecarga e a gente vai expor esses indivíduos à sua máxima condição, certo? Então aqui uma imagem, né, mostrando sobre o teste cardiopulmonar de esforço. O indivíduo, então, ele vai estar numa esteira, tá? Ele vai estar sendo monitorizado constantemente, ok? Então, ó, aqui um esfigmomanômetro sendo acoplado no braço, né? Monitor de frequência cardíaca, tá? O ECG aqui, né, o eletrocardiograma para ver a atividade elétrica do coração, né? E olha só, está sendo acoplado na pessoa uma máscara, né, que vai captar, né, o oxigênio que ela está consumindo e o gás carbônico que ela está liberando. Tá? Então veja, é um teste bem complexo, tá? Ele é monitorizado, né, tem todo um sistema de monitorização constante. Então o indivíduo vai ser colocado na esteira, ele vai ter carga progressiva, tá? Até chegar no esforço máximo. O teste para quando o indivíduo relatar o esforço máximo dele nesse exame. Ele é o padrão ouro para, né, avaliar o esforço máximo, tá? Justamente porque a gente tem a aferição ali do consumo máximo de oxigênio, a gente tem a aferição da frequência cardíaca, né, monitorando a atividade elétrica do coração, pressão arterial, tá? E ele tem indicações, né, para investigar a diminuição de capacidade de exercício, identificar fatores que levam a essa diminuição, tá? Observa também as adaptações fisiológicas ao exercício progressivo, né? Então, conforme a carga for aumentando, a gente vê o comportamento, né, desse indivíduo, quais as adaptações fisiológicas ele faz, tá? E também para determinar a intensidade de tratamento, tá? Então, assim, ele teve um esforço, ele chegou no esforço máximo em um tempo muito reduzido do exame, ele vai precisar, então, de uma cautela na realização, na prescrição de exercícios físicos para esse paciente. E também para avaliar os riscos durante a realização do exercício físico. Pode ser que esse indivíduo desenvolva alguma arritmia cardíaca, né, durante uma situação de esforço, né, isso é relatado. E quando o paciente vem com o laudo, a gente consegue aí observar, né, e levar isso em consideração na prescrição do tratamento fisioterapêutico, ok? Existem algumas contraindicações absolutas, tá? Então, assim, se o paciente teve um infarto agudo do miocárdio recente, alguma alteração recente no eletrocardiograma, né, alguma arritmia, tá? Arritmias cardíacas graves, se o paciente tem angina instável, né, que é aquela angina persistente, tá? Indivíduo diagnosticado com estenose aórtica severa, né, que é aquela quando a válvula aórtica ela está muito estreita, né, e consequentemente aumenta a pressão no ventrículo esquerdo, né, e isso não é indicado para a situação de esforço máximo, tá? Um distúrbio não cardíaco agudo ou grave, né, então você não vai colocar um indivíduo para fazer um teste desses se ele teve uma exacerbação de uma artrose de joelho, por exemplo, que com certeza ele não vai conseguir realizar, tá? Uma deficiência física severa, né? Então, por exemplo, um indivíduo com AVC que teve uma paraparesia, ele também não vai conseguir fazer um teste de esforço desses, tá? E portadores de marca-passo também não realizam esse teste. Aqui são contraindicações relativas, tá? Então, o médico vai avaliar
e ver se dá para ele executar esse exame, tá? Então, uma valvopatia, uma cardiomiopatia que esteja moderada, tá? Uma hipertensão descompensada, né? Então, pode ser que, se ele corrigir com medicação, ele pode ser submetido a esse teste, tá? Algumas anormalidades eletrolíticas, né? Tá com desequilíbrio de potássio, de ureia, tá? Bicarbonato, enfim. Ou efeito de drogas, né? Então, a gente exclui ou vê a possibilidade, tá? Doenças sistêmicas em atividade, tá? Então, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, uma insuficiência renal, né? Elas são indicativos aí da gente pensar, né, na possibilidade de realizar esse teste de esforço. Incapacidade de cooperar ou doença psiquiátrica, né? Então, o indivíduo, se ele não conseguir responder, executar, responder ordens, né? Vai ficar difícil de realizar esse exame. Ok? Ele é o padrão ouro, então. Então, durante o teste cardiopulmonar de esforço, né, existe a monitorização de sinais vitais, tá? O eletrocardiograma, pressão arterial, o índice de percepção de esforço, de Borg, né, escala de Borg. Então, você vai ficar sempre perguntando, né, na verdade, o executante do teste sempre vai ficar perguntando para o paciente, né, qual que é o esforço dele naquele momento, e a saturação periférica de oxigênio, tá? O consumo de oxigênio pelo miocárdio, que é uma variável que a gente acaba avaliando nesse teste, ele é observado pela frequência cardíaca, ou seja, existem escalas, existem equações, né, em que você estima pela frequência cardíaca o consumo máximo de oxigênio, tá? Lógico, tem a avaliação ventilatória, né, do paciente, porque é acoplada a máscara lá, em que ele vai estar sendo controlado o que de respiração ele está fazendo, né? Mas a gente consegue também avaliar o consumo máximo de oxigênio no miocárdio pela frequência cardíaca. Bom, causas de interrupção de teste, elas existem, né? Então, assim, a condição máxima de esforço pré-estabelecida é atingida, então o exame acaba parando. Se o indivíduo atingir a frequência cardíaca máxima dele, ou submáxima, né, então também ele vai acabar, vai ser interrompido o teste. Se ele apresentar dor muscular intensa, né, algum sinal de desconforto, fadiga extrema, né, alterações da monitorização, né, de eletrocardiograma, de pressão arterial, ou por solicitação do paciente. Tudo isso é relatado no laudo final, tá? Então, exame interrompido pela capacidade de esforço máxima atingida, né? Teste máximo ou teste interrompido pela frequência cardíaca máxima estabelecida, tá? Então, por aí vai. O paciente ele precisa ter algumas informações antes do teste, né? Então, por exemplo, evitar atividades extenuantes 24 horas antes, 2 horas antes ingerir alimentos leves, né? Não consumir café, não tomar café, nem fumar, né, durante nas 24 horas anteriores, tá? Utilizar roupas e calçados adequados, né? E você precisa dar uma adaptação do paciente ao teste e ao equipamento, tá? Então, faz ele conhecer a esteira e tal, né? Na verdade, isso quem vai fazer vai ser o executante do teste. Então, existem respostas esperadas, né? Como a ausência de arritmias graves ao esforço, né? Então, a gente não espera que altere o ritmo de batimento do coração, tá? Um bom comportamento pressórico, sistólico e diastólico, né, da pressão arterial, ausência desses sinais eletrocardiográficos de isquemia miocárdica e um bom tempo de exercício, né, são as respostas esperadas aí nesse teste. Então, o teste ele pode ser realizado tanto em bicicleta ou esteira. Eu coloquei na esteira ali, a figura na esteira, né, mas ele pode ser feito em bicicleta também, tá? Quando você faz na bicicleta,
você vai estar aumentando progressivamente a carga dessa bicicleta, tá? Então a carga em watts, né? E quando você está realizando na esteira, você vai aumentar a velocidade e você vai aumentar a inclinação dessa esteira, tá? Esse aumento, né, da carga, ele é em rampa ou degrau, tá? E o gasto metabólico basal ele vai ser medido, né, em METs. O que é MET? MET é um equivalente metabólico, tá? Então, quando você está no repouso, você consome, né, 3,5 ml por quilo em 1 minuto, tá? Isso é um MET. Tá? Normalmente, a situação máxima de esforço no adulto normal, no adulto normal, é de 10 METs. Ele pode chegar de 35 a 40 METs. Tá? Já atletas, eles chegam, o esforço máximo deles, até 70 METs. Tá? Então, o gasto metabólico basal, gasto metabólico máximo desse indivíduo vai ser avaliado nesse teste cardiopulmonar de esforço. Tá? Tem o protocolo de Bruce, tá? Que é o mais utilizado, só que ele tem uma limitação, né, em que a carga inicial aumenta e aumenta a velocidade no segundo estágio. Tá? Já a gente vai entender isso. E ele é mais indicado para jovens saudáveis, idosos, fisicamente independentes e atletas. Tá? Então, assim, ó, esse aqui é o protocolo de esteira de Bruce. Tá? Então, assim, ó, no estágio 1, você vai colocar na esteira lá 2,7 km por hora, uma inclinação de 10. Ele vai fazer isso durante 3 minutos. Tá? E nesses 3 primeiros minutos, então, ele vai ter a velocidade, né, aqui, que ele vai fazer, vai executar 45 metros por minuto. Tá? E daí prediz-se que o consumo de oxigênio dele vai ser esse, tá? Aí a gente vai para os estágios aqui, ó. No estágio 2, a gente já inclina a esteira para 12%, né? Ou, 12%, né? Porque aqui no primeiro estágio ele está com uma inclinação de 10% do chão, tá? E a gente vai aumentar a velocidade dele também, ele vai fazer isso por 3 minutos. Tá? Então, assim, ó, a cada estágio, tá, ele vai aumentar a velocidade da esteira e a inclinação da esteira. Tá? Então, é assim que funciona. E aqui, ó, é em degrau, né? A velocidade e a inclinação são simultâneas. Tá? Então, nos 3 primeiros minutos, tá, ele vai estar numa inclinação. Aí depois aqui, ó, já vai inclinando, tá? Então, assim, é simultâneo, tá? Cada 3 minutos. E tem o protocolo de Bruce modificado, com cargas mais leves, sem aumento de velocidade nos 2 primeiros estágios. Aí, para a população idosa e sedentária, é mais fácil de ser realizado. O paciente, também na fase pré-hospitalar, né, desde que realizou um pós-infarto agudo do miocárdio, ele também pode realizar esse tipo de protocolo. Então aqui, ó, protocolo de Bruce modificado, tá? Em que a velocidade ela não muda nos 2 primeiros minutos, tá? Aí no terceiro minuto a gente tem um aumento da inclinação, tá? E depois do terceiro minuto é que a gente vai aumentar a velocidade e inclinação, né? Até os 9 minutos. Não, até o 9º estágio, desculpa. Certo? Já na bicicleta, consiste em pedalar numa velocidade constante, então o indivíduo vai sempre colocar, né, 50 a 60 rotações por minuto, e a carga incremental ela é em watts, né? Então a cada de 1 a 3 minutos aí a gente vai incrementando a velocidade a carga desse indivíduo, tá? Então aqui, né, também existem algumas causas de fim de teste, né? A própria limitação cardiocirculatória, a hipoxemia, que é constatada pela saturação de oxigênio,
a limitação ventilatória, né? Ou seja, eu não consigo mais respirar, né? Volume expiratório máximo. Fraqueza muscular respiratória, né? Ou seja, você vai pedir para o indivíduo relatar na escala de Borg lá, né? Qual que é o esforço dele. E também por fatores psicológicos, tá? Às vezes as pessoas têm... querem parar o teste porque, enfim, não vão conseguir realizar. Bom, falando sobre outro teste de esforço máximo aqui, a gente tem o Incremental Shuttle Walking Test, que a gente sempre acaba usando, falando que ele é o shuttle, tá? Consiste em caminhar em terreno plano, percorrendo de maneira repetida uma distância conhecida de 10 metros, tá? Ele é um teste de campo, tá? Em que a gente vai aumentando progressivamente a velocidade dele em até 12 níveis, tá? A velocidade ela é dada por sinais sonoros, ela vem por uma gravação em CD, tem um áudio específico, tá? Enquanto que os sinais, né, para demonstrar esse aumento por níveis de velocidade, olha aqui, né, tem 2 cones, certo? E o indivíduo vai percorrer, né, de expostos, né, 9 metros. Por quê? Porque daí quando ele passar pelo cone, né, ele vai estar sempre a uma distância de meio metro aqui. Então, meio metro aqui, mais meio metro aqui, vai dar 10 metros, né? Então, ele vai sempre percorrer essa distância, sempre na mesma direção, tá? Só que daí, primeiro, vai dar uma velocidade imposta ali por um som sonoro, por um som, né? Que vai cada vez ser menor, o que vai pedir para o indivíduo sempre andar um pouquinho mais rápido conforme os níveis vão passando, tá? Então é um teste máximo em que correr é permitido. Então você vai poder correr nesse teste, né? No final você vai acabar tendo que correr. E o final do teste vai acontecer quando o paciente não consegue mais acompanhar os sinais sonoros, tá? Então vai chegar uma hora em que o indivíduo não vai conseguir atingir o cone na velocidade imposta pelo som, né? Pelos sinais. E isso daí já é o fim do teste. Ou então, quando o indivíduo já fala assim, olha, não consigo mais, aí cheguei ao meu máximo. Aí é realizada a parada aí do teste, tá? Durante o teste dá pra gente fazer a aferição de sinais vitais, tá? A frequência cardíaca e a saturação de oxigênio, principalmente. A PA fica um pouco mais difícil, tá? E não tem como a gente determinar a causa da limitação do exercício, tá? Então aqui, ó, é uma tabelinha, né? Conforme o indivíduo vai passando, ó, aqui tem o nível 1, né? No nível 1, ele vai caminhar a meio metro por segundo, certo? E você vai aqui, por exemplo, passou 10 minutos, você risca aqui em cima, tá? Passou mais 10 metros, risca e risca, tá? Aí no meio você pode ir perguntando para ele, quanto que deu tua frequência cardíaca, quanto que deu tua saturação, tá? Que ele vai estar com o oxímetro, ou então você vai conseguir ver porque vai estar lá você vai estar próximo dele, tá? Daí vai ter um sinal sonoro diferente dizendo que ele vai passar para o segundo nível, tá? Aí nesse segundo nível ele vai percorrer, né, 4 shuttles aí de 10 metros, né? Há uma velocidade um pouquinho maior, ó, ela foi para 0,67 metros por segundo, tá? Aí no nível 3 vai aumentar, a velocidade vai aumentando progressivamente, ok? E você vai, cada vez que ele fizer 10 metros, você vai riscar aqui esse shuttle, ok? Lógico, antes do teste você vai ter que preencher os sinais vitais, tá? Depois do teste você vai ter que preencher de novo, tá? Vai esperar 1 minuto, vai preencher de novo e vai fazer no segundo minuto depois do fim do teste, ok? Se o indivíduo está usando oxigênio suplementar, você vai colocar aqui quantos litros ele está fazendo, ok? Então ele reproduz muito bem o perfil do VO2 máximo num teste ergométrico, tá? Tem fórmulas de estimativas, né, de estimativa do consumo máximo de oxigênio. Nós temos referências, valores de referência
né, por Probst e colaboradores, que é uma professora da UEL, ela que estabeleceu esses valores de referência aí nos trabalhos dela. Ela estuda bastante esse tipo de teste, tá? Então, assim, todo mundo consegue fazer, né? Qual seria a distância predita aí, certo? Então, por exemplo, aqui tem a fórmula, né? Então usa-se a idade e o gênero e também o IMC, tá? Então eu gostaria até que vocês fizessem os valores de vocês, tá? Utilizando idade, utilizando gênero, utilizando IMC, tá? Pra gente fazer aí a distância que vocês deveriam que vocês deveriam percorrer, certo? Então olha aqui, ó. Conforme a velocidade vai aumentando, tá? O consumo máximo de oxigênio estimado ele vai aumentando também, ok? Então olha aqui, ó, ela é progressiva, tá? A curva. Já em relação aos testes submáximos, tá? Eles vão indicar uma intensidade de esforço suficiente para o conhecimento do comportamento de variáveis fisiológicas, né, em uma faixa similar ou um pouco acima da intensidade utilizada no programa de tratamento. Tá? Então, assim, você vai acabar reproduzindo algo que ele vai fazer por um período de tempo que normalmente a gente usa em terapia. Tá? Então, ele vai predizer a capacidade aeróbica máxima, tá? E ele vai avaliar o desempenho frente a uma exposição do paciente a esse esforço. Então, um protocolo de submáximo aqui que dá para a gente usar a bicicleta, tá? Que é esse protocolo de Astram e Rhine, tá? Ele é um protocolo submáximo de esforço, tá? Que se baseia na relação linear entre o consumo máximo de oxigênio e frequência cardíaca para predizer o consumo máximo de oxigênio, tá? Então, você vai precisar calcular a frequência cardíaca submáxima do indivíduo, tá? A frequência cardíaca máxima é aquela formulinha que todo mundo conhece, 220 menos a idade. Na submáxima, você vai usar aqui, ó, 195 menos a idade, tá? Então, você vai sempre observar a frequência cardíaca durante a realização do teste, tá? Em que ele vai ter que atingir apenas aquele valor, que é o 195 menos a idade, tá? E ele tem sido utilizado para cardiopatas estáveis, tá? E para pessoas saudáveis. Ele tem algumas desvantagens, porque existe uma margem de erro para o cálculo do consumo máximo de oxigênio e também o indivíduo pode referir desconforto nos membros inferiores, né, por estar utilizando bicicleta. Vale ressaltar que esse teste aqui ele não é muito utilizado. Tá? E que daí a gente vai agora para cereja do bolo, que é o teste de caminhada de 6 minutos. Tá? O teste de caminhada de 6 minutos ele é um teste submáximo, amplamente utilizado pelos fisioterapeutas, que consiste em caminhar em um terreno plano, né, na distância entre dois cones, ou uma marcação do solo também, que tem que ser separada por no mínimo 30 metros. Tá? E a velocidade, quem impõe é o próprio paciente, tá? E essa caminhada ele vai realizar durante 6 minutos. Então, ele tem tempo para acontecer, 6 minutos. Ele é um teste de campo, assim como o Shuttle Walking Test, ok? Então, aqui esse é o percurso, né, realizado. Então, 29 metros de distância entre os dois cones, porque daí quando o paciente for passar aqui, ele vai acabar passando com uma distância aproximada de meio metro, tá? Assim vai dar 30 minutos. 30 metros, desculpa. Cada vez que ele passar por aqui, cada vez que ele passar por um cone, vai ser 30 metros que vai ser contabilizado aí na distância final dele. Então é um teste com uma forma simples, prática, confiável, para avaliar tanto pessoas saudáveis como pessoas doentes, largamente utilizado em pneumopatas e cardiopatas. Então, se vocês estiverem pensando em algum trabalho de conclusão de curso envolvendo pacientes cardiopatas ou pneumopatas,
vocês podem utilizar o teste de caminhada como uma forma de avaliação, né, de capacidade de exercício nesses indivíduos, tá? Quando a gente fala em teste de caminhada de 6 minutos, a gente está falando de teste de avaliação funcional, né? Desculpa, da avaliação da capacidade funcional de exercício, tá? Ele é um teste bem fácil de administrar, ele é mais bem tolerado, reflete seguramente as atividades do dia a dia, tá? E ele vai fornecer respostas globais integradas de todos os sistemas envolvidos durante o teste. Bom, existe uma técnica de aplicação desse teste, tá? Em que o nosso produto final é a maior distância possível que esse indivíduo vai realizar em 6 minutos, que vai percorrer, tá? Não é permitido correr. Então, lembra lá no Shuttle Walking Test? Ele é permitido correr. Aqui não. O indivíduo não pode correr, tá? Vai ter uma coleta inicial e final dos dados, então a gente vai coletar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, tá? O índice de percepção de Borg, tá? Tanto para dispneia quanto para fadiga, ou seja, você vai perguntar para ele de 0 a 10, quanto que ele está de falta de ar. Se ele não tiver com falta de ar, vai atribuir 0. E quanto que ele está de fadiga, quanto cansado ele está no repouso, tá? E também a saturação periférica de oxigênio, tá? Nesse teste, o indivíduo ele pode parar. Se ele quiser parar no meio do teste, ele pode, tá? Se ele achar que está cansado, enfim. Tanto é que você até pode colocar cadeiras, né, durante o percurso, tá? E ele é orientado a recomeçar assim que desejar, tá? O cronômetro ele não vai parar. Então, por exemplo, se chegou lá no 2 minutos e meio e o paciente resolveu dar uma descansada, o cronômetro vai continuar. Se ele quiser voltar a fazer o exame, ele vai voltar, mas quando der os 6 minutos, o cronômetro vai parar, certo? Existem algumas frases de incentivo, que a gente já vai ver quais frases são essas, né? E é satisfatório o teste quando o indivíduo atinge 80% da distância prevista, tá? Então, que distância prevista é essa? Existe um cálculo, tá? E se ele atingir esses 80% ou mais, né, vai estar satisfatório. Então aqui, ó, essa é a nossa fichinha aí de teste, tá? Então vai preencher aí idade, peso, altura, tá? Essa fichinha ela pode ser adicionada à avaliação cardiovascular, tá? Eu acho que na avaliação, na ficha de avaliação da clínica escola tá um pouco diferente dessa, tá? Essa daqui é a ficha que a gente encontra na literatura, tá? Essa ficha é a que está padronizada, tá? Eu acho que, se não me engano, da clínica tá em 20 metros, tá? Mas eu prefiro utilizar essa daqui, tá? Então, assim, ó, aqui vai preencher o horário, se o paciente faz uso de oxigênio, quantos litros por minuto, tem alguma observação relevante, tá? Antes do teste, você vai fazer a aferição desses sinais vitais, tá? Aí, durante o teste, você vai colocar aqui, né? Cada vez que ele percorrer 30 metros, né? Você vai ticar aqui, né? Vai colocar, tá? É interessante que quando der 1 minuto, você vai dar a frase de incentivo para ele, você dê uma olhadinha lá na saturação de oxigênio e na frequência cardíaca, que ele vai estar com o oxímetro acoplado, tá? Aos 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, tá? E vai ticando aqui conforme for passando as distâncias, tá? Quando terminar o teste, nos 6 minutos, ele vai sentar e você vai aferir isso aqui tudo de novo, tá? Depois, na recuperação, né, no primeiro minuto, e na recuperação no segundo minuto, tá? Normalmente é colocado essa fichinha aqui com 2 testes, tá? Então você vai fazer o primeiro teste, tá? Vai anotar tudo aqui. E depois vai fazer o segundo teste quando passar o período de terapia, né? Após uma intervenção e tal, ok? Aqui são as frases de incentivo, ó.
No primeiro minuto, lógico que você não vai fazer isso de uma forma muito engessada, tá? Então, deu 1 minuto, você fala, tá indo muito bem, faltam 5 minutos ainda. Tá? No segundo minuto, isso aí, tá mantendo um bom trabalho, faltam 4 minutos. Né? No terceiro minuto, tá indo muito bem, foi metade do teste. Tá? Só não vai fazer isso de uma forma muito engessada que ele vai perceber que você está sendo um robô. Tá? Mas existe esse encorajamento padronizado. Quando a gente for fazer, se vocês utilizarem esse teste para fazer em várias pessoas, tá? Você tem que manter esse padrão aqui. Tá? Por quê? Pela metodologia do trabalho. Né? Não adianta você encorajar muito um paciente para ele realizar o teste de caminhada de 6 minutos, e enquanto no outro você não vai encorajar. Tá? Daí isso vai virar um fator metodológico importante, porque daí não dá para comparar. Tá? Então, como indicações aqui, a gente vai utilizar para pacientes que estejam com doenças pulmonares ou cardiovasculares, a gente consegue ver a capacidade funcional de exercício deles. E também a gente avalia a resposta a intervenções, como eu falei antes. Tá? Ele é um preditor de morbidade e mortalidade. Tá? Então, vocês vão ver alguns estudos que conseguem dizer, né, com a baixa capacidade funcional de exercício relacionada com o aumento de morbidade e mortalidade. Bom, esse teste apresenta contraindicações, né? Então, como contraindicações absolutas, uma higiene instável, tá? Uma hipertensão arterial severa, né? Ou seja, com uma pressão arterial diastólica acima de 115, ou uma pressão arterial sistólica acima de 200, né? Então, o paciente, você aferiu a pressão lá, tá 20 por 11, né? Ou tá 18 por 11, né? 18 por 12, daí você já não faz, né? Porque a diastólica vai estar muito alta, certo? Ou tá 21 por 10, né? Você também não faz, tá? O teste. Paciente diagnosticado com embolia pulmonar também não faz, porque você pode deslocar um trombo e fazer uma nova embolia pulmonar, tá? Contraindicações relativas, né? Com baixa saturação de oxigênio ao repouso em ar ambiente, tá? Por quê? Em alguns pacientes pneumopatas, DPOC, vamos dizer assim, eles já têm uma diminuição da saturação de oxigênio, tá? Então, assim, você pode realizar o exame, né? Pode fazer o teste de caminhada com oxigênio suplementar, tá? Então, você dá lá um oxigênio suplementar para ele poder realizar o exame, tá? Uma anemia severa também é relativa, né? Se ele tiver corrigido, tá? E com infarto agudo do miocárdio recente, 4 semanas aí, tá? Então, acima de 4 semanas, você já pode fazer o teste de caminhada de 6 minutos. Então, valores de referência, né, ou de normalidade, a gente tem vários aqui, tá? Nós temos esses, tá? E a gente vai usar principalmente o de Trusters, tá? Que é essa daqui, ó. Então, a distância predita em 6 minutos do indivíduo, ela tem, né, algumas variáveis como altura, idade, peso e gênero, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, vocês vão conseguir detectar qual é a distância em 6 minutos que vocês vão realizar. Peço também que vocês façam esse cálculo, tá? Porque depois a gente vai usar em aula prática, ok? Então, olha aqui como que funciona, tá? Quando a gente faz o teste e avalia, né, a frequência cardíaca, olha o comportamento dela no primeiro minuto, no segundo minuto, no terceiro. Aí a partir daqui já vai tendo um platô, ou seja, vai começando a ficar sem muitas alterações, tá? O consumo de oxigênio, ó, ele se reproduz semelhante, tá? Mas ele já adquire seu platô a partir do segundo minuto aí, tá? E o volume expirado também, certo? Ele também atinge o mesmo, você percebe que é a mesma curva no gráfico, tá? Então, sobre os testes de esforço aqui, ó, a gente tem esse parâmetro aqui, ó. Conforme se você quiser avaliar o consumo máximo de oxigênio, tá?
é mais interessante que você realize então o teste cardiopulmonar de esforço, tá? O Incremental Shuttle Walking Test ele não vai ter esse mesmo poder, muito menos o teste de caminhada de 6 minutos. Agora, quando a gente está falando de capacidade funcional, aí sim, o teste de caminhada de 6 minutos ele é o mais indicado para capacidade funcional, ok? Além dele ser fácil de executar, né, é um período de 6 minutos, vai refletir as atividades do dia a dia, tá? Então a gente usa bastante o teste de caminhada de 6 minutos, ok? Em aula prática, a gente vai ver o teste, o Shuttle Walking Test e o teste de caminhada de 6 minutos, ok? Muito obrigado, pessoal, pela atenção e até logo!